Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das competências mais importantes da BNCC, a de número 9. Ela fala sobre empatia e cooperação. Sabe aquelas habilidades que definem como a gente se relaciona e que são, assim, essenciais para construir um futuro melhor, tanto dentro quanto fora da escola. E a questão que essa competência tenta responder é gigante. Pensa bem, num mundo cheio de diferenças, todo mundo conectado o tempo todo, como é que a escola ensina, na prática, a arte de conviver? Como é que a gente transforma o respeito e a colaboração em algo tão natural quanto, sei lá, aprender a ler e a escrever? Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com o desafio da convivência, depois vê o que a BNCC diz sobre isso, descobre os 6 passos para construir a empatia, olha uns exemplos práticos de sala de aula e, no final, entende como tudo isso pode transformar a cultura da escola inteira. Vamos nessa? Bom, primeiro de tudo, por que isso importa tanto? É que essa competência não é só mais um item no currículo, sabe? Ela é uma resposta direta a um mundo que exige mais do que nunca que a gente saiba ouvir, entender e, principalmente, trabalhar com quem é diferente. O objetivo aqui é ir bem além do óbvio. É pegar habilidades como solidariedade e colaboração e transformar isso em algo que se ensina e se aprende de verdade, de um jeito formal. A ideia é que a sala de aula vire um verdadeiro laboratório para a vida em sociedade. Mas ok, o que exatamente a BNCC fala sobre isso? Vamos dar uma olhada na definição oficial, que é o nosso ponto de partida para entender essa missão em todos os detalhes. Olha só como essa definição é poderosa. Ela não fala só em ter empatia, mas em exercitar empatia, usar o diálogo, resolver conflitos, cooperar. E a base de tudo isso qual é? Respeito, valorizar a diversidade e defender os direitos humanos, combatendo qualquer tipo de preconceito. Resumindo então, o grande desafio é transformar essas palavras bonitas em ações do dia a dia. É sobre aprender a se colocar no lugar do outro, a dialogar em vez de se obrigar, a trabalhar junto por um objetivo em comum e, talvez o mais importante, celebrar aquilo que torna cada um de nós único. Certo, mas, na prática, como é que se constrói a empatia? Bom, a BNCC nos dá uma espécie de mapa, sabe? Detalhando essa jornada em 6 habilidades-chave que os alunos precisam desenvolver. Vamos dar uma olhada nesses 6 pilares. Primeiro, valorizar a diversidade, que é basicamente lutar contra o preconceito. Depois vem a alteridade, uma palavra-chave aqui, que significa reconhecer que o outro existe e entender o impacto das nossas ações nele. Tem também o acolhimento de perspectivas, que é a arte de saber ouvir de verdade. Em seguida, diálogo e colaboração, que são a base de qualquer trabalho em equipe. E, por fim, a mediação de conflitos, que é a ferramenta para transformar um problema numa solução que todo mundo ajudou a construir. Ok, vamos para a parte prática. Como levar tudo isso para a sala de aula? O mais interessante é que essa competência não é de uma matéria só, muito pelo contrário, ela tem que atravessar todas as áreas do conhecimento, de história até matemática. E essa versatilidade é simplesmente incrível. Pensa só, em história dá para analisar as consequências trágicas da falta de empatia em grandes conflitos. Em artes ou linguagens, montar uma peça de teatro vira um baita exercício de colaboração. Já em ciências, um experimento em grupo só vai dar certo se todo mundo juntar o que sabe. E que tal este exemplo, que parece até improvável? Sim, até a matemática pode ser uma aula de empatia. Imagina só analisar um gráfico sobre distribuição de renda. Isso pode gerar um debate poderosíssimo sobre justiça, sobre desigualdade e sobre o que significa de verdade se colocar no lugar do outro. A própria BNCC traz exemplos bem concretos. Olha só, para o 9º ano, em História, um tema denso como o terrorismo pode virar uma chance de discutir a nossa dificuldade em lidar com o outro. Já para os pequenos do 2º ano, a educação física ensina na prática a diferença entre competir contra alguém e cooperar com alguém, usando jogos onde a vitória é do grupo todo. Mas aqui tem uma coisa crucial que a gente precisa entender. Essa competência não pode ficar trancada no plano de aula. Para funcionar de verdade, ela tem que estar no ar que se respira na escola, sabe? Do pátio à sala da direção. O objetivo final é exatamente esse. O exemplo que os adultos da escola dão, professores, diretores, funcionários, é o que dita o tom de tudo.
Quando o respeito e a cooperação são vividos por todo o mundo, eles deixam de ser uma lição e se transformam na cultura daquele lugar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que o ambiente escolar que a gente conhece, seja como estudante, educador ou familiar, como ele já pratica ou poderia praticar mais a empatia e a cooperação? Como é que a gente transforma esses conceitos tão importantes numa realidade diária?